Olá, vamos estudar agora um tema que é delicioso, que são as questões urológicas na infância. Não tem tanto conteúdo para concurso, mas na vida prática da gente de pesquisa é uma área muito interessante. Vamos lá? Então, hoje a gente vai abordar os distúrbios miccionais infantis, que tem algumas possibilidades, já é muito bem estudado na literatura, a gente tem muitas evidências científicas a respeito e vamos falar brevemente sobre essas questões. Então, vamos ver uma suma, né, bem resumido, desenvolvimento normal, que a gente já viu a neurofisiologia em outro momento, agora a gente só vai ver o desenvolvimento normal da continência dessas crianças, os tipos de disfunções do trato urinário inferior na infância, quais são os exames complementares mais importantes, a gente já viu exames em outro momento, mas a gente vai precisar retomar alguns deles, os tratamentos que a gente já tem muita evidência a respeito e discussões também de questões. Então, observem esse caso clínico, que a gente vai voltar a ele ao final da aula, que é muito rico, tem muitos dados que a gente vai contemplando durante a aula e vai poder fazer o resumo ao final. Então, pensando no desenvolvimento da capacidade vesical dessa criança durante o dia, a gente vai pensar que enquanto ela é um bebê, a gente vai ter o ato puramente reflexo da micção. Então, a gente vai ter essa associação que vai lá para a região sacral da micção, como a gente já viu, e volta com resposta a essa bexiga de contração e eliminação dessa urina. À medida que essa criança vai crescendo e amadurecendo, ela vai começando a perceber que está molhada. Então, é aquele momento em que a criança fala que está molhada ou que reclama por estar com a roupa íntima molhada ou a fralda. Por volta dos 2 anos de idade, ela já deve começar a perceber o desejo, só que ela vai ter o desejo com a urgência miccional. Então, ela vai dizer que está com vontade de urinar, só que ela ainda não tem a continência de conseguir chegar seca ao vaso sanitário. E se espera que entre os 2 e os 4 anos de idade, essa criança já perceba o desejo e consiga controlar para chegar até o vaso sanitário. Claro que isso hoje tem variado muito quando a gente pensa na prática, né? Crianças que precisam ir para a escola mais cedo, que só podem ir para a escola se já não estiverem mais com a fralda, os pais têm feito o treinamento mais cedo, mas o normal é que essa criança tenha até os 4 anos de idade para desenvolver a sua continência diurna. Sendo que, em termos de destaque, a continência vesical noturna, ela vai ser a última a ser adquirida. Então, é normal que uma criança até os 5 anos de idade faça xixi na cama e seja normal. A partir dos 5, né, entre 5 e 6, a depender se aguarda, a partir dos 6 se discute a possibilidade de tratamento, mas a partir dos 7 anos de idade é mandatório o tratamento para a enurese noturna, que é esse xixi que a criança pode fazer durante o sono. E quando a gente pensa na continência fecal, ela vai ser a primeira a ser desenvolvida por essa criança. Então, em termos de evolução, primeiro continência fecal, depois continência urinária diurna e, por último, continência urinária noturna. Quando a gente pensa na enurese noturna, a gente vai ter como conceito, de acordo com a ICCS, como a perda urinária durante o sono. Não necessariamente somente aquele sono noturno. Pode ser aquela criança que quando dá o cochilinho da tarde, quando dorme em qualquer momento do dia, pode ter o quadro de perda urinária. E dentro da enurese noturna, a gente vai sempre classificá-la entre primária ou secundária, sendo que ela vai ser primária quando essa criança nunca tiver passado mais do que 6 meses consecutivos sem fazer xixi na cama, e secundária quando ela já passou esses 6 meses ou mais seca e por alguma razão volta a fazer xixi na cama. E ela também pode ser monossintomática, quando é o único sintoma urinário que essa criança apresenta, ou não monossintomática, quando tem outros sintomas urinários associados, que a gente vai falar logo na sequência desses outros sintomas. E em termos de tratamento, a gente tem como padrão ouro na literatura o alarme noturno, em que a criança usa durante a noite, durante o sono, ele tem um sensor de umidade, quando a criança começa a urinar nesse sensor que está na roupa íntima, o alarme soa para que ela acorde e os pais também acordem e ela possa ir ao banheiro num processo de treinamento comportamental. Mas a gente tem também a parte de comportamental mesmo, em termos de diminuir restrição de líquido à noite, premiar essa criança pelas noites secas, né, o reforço positivo, urinar antes de dormir, então tem algumas questões comportamentais e para algumas pode ter a possibilidade também de medicação. Mas comparando em termos de eficácia terapêutica, o alarme noturno é o que a gente tem de padrão
padrão ouro na literatura e as possibilidades de medicação podem vir associadas ou separadas. E um exame que a gente não falou ainda até esse momento do curso, que é fundamental para essas crianças que têm o quadro de enurese noturna, é o diário noturno, em que ela deve anotar todos os dias de manhã quando ela acordar. Ela desenha um sol, se a noite tiver sido sequinha, se a cama estiver sequinha, ou ela desenha a chuva, se ela tiver urinado na cama. E assim a gente pode observar, de acordo com a semana, quantas vezes ela teve episódios de enurese e quantas vezes ela ficou seca, tanto para a avaliação quanto na evolução do tratamento. Então ele é muito importante para as crianças que têm enurese noturna. E aí, quando a gente vai para os distúrbios do trato urinário inferior propriamente ditos, a gente vai ter como mais comum a hiperatividade vesical. Vejam o destaque que a gente usa o termo de hiperatividade vesical e não detrusora, porque lembrando, a hiperatividade vesical ela vai ter um conjunto de sintomas, sinais e sintomas, em que a gente não tem certeza se a causa são as contrações não inibidas do detrusor ou se de repente essa criança só tem um quadro de hipersensibilidade da bexiga. Então ela pode de fato ter uma bexiga que se contrai, de ser hiperatividade do detrusor, ou pode ser só uma hipersensibilidade. Como no caso das crianças a gente vai fazer o mínimo de tratamentos ou exames invasivos, a gente não vai fazer estudo urodinâmico para todas elas. Então, a gente não vai ter como saber de antemão se é uma contração não inibida real ou se é uma hipersensibilidade. E para o tratamento não faz a menor diferença, a gente não muda o tratamento por ser uma questão motora ou sensitiva. Então vejam que a hiperatividade vesical por isso e não detrusora. Então ela pode ter essas contrações ou quadro de hipersensibilidade, mas observem aqui na urofluxometria que ela tem um fluxo normal, um fluxo em sino. E pensando na eletromiografia, na avaliação do assoalho pélvico e do abdômen, ela tem relaxamento total. Então, ela só tem problema na fase de enchimento da bexiga. Mas é uma criança que vai ter quadro de urgência miccional, vai fazer a dancinha do xixi, vai correndo ao banheiro, tem aumento da frequência, lembrando que a frequência normal é de 4 a 7 vezes ao dia, essa criança pode ir 8, 9, 10 vezes ao dia no banheiro. O fluxo é em sino, como falamos, não apresenta incoordenação do assoalho pélvico com a bexiga, mostrando esse silêncio eletromiográfico. Não tem resíduo pós-miccional, porque ela consegue urinar adequadamente, mas pode apresentar infecção do trato urinário inferior recorrente. Então vejam que para todas as ETUIs que a gente vai falar, essa criança pode ter infecção, mas lá quando ela só tem enurese noturna, ela não tem risco de infecção nenhuma. Já no quadro da micção disfuncional, que vocês também podem encontrar na literatura como disfunção miccional, o termo correto que a ICCS pede há alguns anos é que é a micção disfuncional. A gente pode encontrar, ainda assim, as contrações não inibidas do detrusor, mas essa não vai ser a questão principal para dar esse diagnóstico. Então vejam aqui no fluxo dessa criança, em que a gente tem um fluxo que não é em sino. É um fluxo que sobe e desce, se interrompe, então existe uma incoordenação. E quando a gente vai ver o assoalho pélvico e o abdômen dessa criança, tem ampla atividade, mostrando que ela precisa fazer esforço abdominal e o assoalho pélvico contrai e relaxa para tentar fazer a eliminação de urina. Ela também tem quadro de urgência miccional, essa incoordenação que já falamos. Esse tipo de fluxo é chamado de fluxo staccato ou intermitente, se ele chega a tocar a linha de base e interromper a micção. Ela apresenta altas pressões no esvaziamento, já que ela tem essa obstrução lá do assoalho pélvico, então ela precisa fazer esforço abdominal e a bexiga tem que contrair com mais força. Vai apresentar resíduo pós-miccional, que a gente vai considerar como resíduo acima de 5 ml, né, sendo que entre 5 e 20 repete o exame e acima de 20 ml é um resíduo pós-miccional importante. E vai ter também o quadro de infecção de repetição. Número normal de micções em contrapartida. Então, lá no diário miccional, se for hiperatividade vesical, a gente vai ver aumento da frequência urinária. Se for uma micção disfuncional, o número de micções provavelmente vai estar normal, apesar dela apresentar urgência. Já num quadro de bexiga hipoativa, a gente vai ter isso muito marcado, que são as micções infrequentes. Então, micção infrequente vai ser aquela criança que ou não urina hora nenhuma do dia, ou urina até 3 vezes o dia inteiro. Vejam que o fluxo dela, ela vai ter urgência também associada,
pode ter contrações não inibidas do detrusor, porque ela passa tanto tempo sem urinar que quando o desejo aparece, ela vai com urgência. E vejam que o fluxo urinário dela é um fluxo achatado, é um fluxo que não tem grande força. Ele tende a ser mais longo e com menor velocidade de saída dessa urina. E quando a gente vai olhar, né, para a região de assoalho pélvico e abdômen, ela também faz esforço abdominal e muitas vezes tem uma contração sustentada do assoalho pélvico. Então ela também apresenta incoordenação. Precisa fazer esse esforço e tende a ter resíduo pós-miccional mais elevado ainda do que aquelas crianças com micção disfuncional. A infecção de repetição vai estar presente em todas. E tem aquela outra que é só postergadora da micção. Ela vai ter uma alta capacidade vesical, né? Então ela tem a possibilidade de acumular muita urina na bexiga. As micções também são infrequentes, assim como na bexiga hipoativa, mas ela não apresenta incoordenação. Então observem que no gráfico ela tem um fluxo em sino normal, ela tem silêncio eletromiográfico normal também. Não tem alteração nessas pressões de esvaziamento vesical e não tem resíduo pós-miccional. Então isso é muito importante para a gente diferenciar da bexiga hipoativa, porque nesse caso do postergador, nosso tratamento vai ser apenas comportamental, mas as infecções podem acontecer ainda assim. Então, observem que a urofluxometria e a eletromiografia dessas crianças, as postergadoras da micção, são iguaizinhas ao do quadro de hiperatividade vesical. O que é que a gente tem de diferença? Micções infrequentes e alta capacidade vesical. Por isso é tão importante o diário miccional, para que a gente tenha noção dessas questões específicas dessas crianças. Então, o nosso tratamento ele vai ser comportamental, em termos de posicionamento dessa criança no vaso sanitário para urinar. Pode ser utilizado o biofeedback para aquelas que tenham incoordenação. E aí, no caso das crianças, a gente já tem biofeedback super lúdicos, né, com joguinhos que auxiliam muito, elas interagem bem, elas gostam muito do tratamento, para que elas aprendam a relaxar o assoalho pélvico na hora da micção. Tem uma parte comportamental, que é de eliminação de frutas cítricas principalmente, e alimentos ricos em cafeína, porque eles são irritativos vesicais, e como essas crianças têm urgência miccional, podem ter alteração de sensibilidade, a gente evita durante o tratamento, e o tratamento com a eletroestimulação. Então, a gente tem principalmente eletroestimulação parasacral e a eletroestimulação de tibial posterior, que a depender dos centros no mundo de estudos, a gente vai ter a utilização maior de um ou de outro. Aqui na nossa realidade nós utilizamos muito mais a eletroestimulação parasacral, em que os parâmetros dessa eletroestimulação serão diferentes, mas o objetivo é o mesmo, de diminuição da hiperatividade da bexiga. Então vamos voltar agora àquele caso clínico inicial. Então, uma criança de 5 anos de idade, sexo feminino, chega ao serviço de fisioterapia indicado pelo uropediatra com diagnóstico de disfunção do trato urinário inferior na infância, apresentando há 1 ano a queixa de urgência. Então, vamos ver que ela tem urgência. Com episódios de urge-incontinência, então ela chega a ter perda de urina quando dá essa urgência. Infecção de repetição, por enquanto todas as DTUIs se encaixam aqui. Apresenta enurese noturna primária, ou seja, ela nunca passou mais do que 6 meses sem fazer xixi na cama, e constipação. Trouxe urofluxometria, apresentando fluxo interrompido. E ultrassonografia com resíduo de 60 ml. Então, o resíduo é presente e o fluxo está alterado. Foi solicitado diário miccional, que mostrou frequência de 6 micções. Frequência urinária está normal. No exame físico foram observados reflexos clitoriano e anal presentes, então normal neurologicamente, impactação fecal na palpação abdominal, provavelmente por causa da constipação, e incoordenação da contração perineal. Então, qual vai ser esse provável diagnóstico? Então, a gente vai juntar fluxo interrompido, incoordenação perineal na hora da micção, micção normal e resíduo pós-miccional. Então, categoricamente, a gente pode, dizer que é uma paciente que apresenta quadro de micção disfuncional por todas as questões que nós vimos anteriormente, caracterizando essas questões. E aqui um outro caso clínico, que é um menino de 9 anos que apresenta como única queixa urinária fazer xixi na cama.
nunca passou mais do que 6 meses consecutivos sem apresentar essa perda urinária e tem se tornado mais retraído em relação aos amigos, já que não pode participar de viagens da escola, não pode convidar nem ser convidado pelos amigos para as festas do pijama. Qual a classificação do seu quadro de enurese? Então, se ele nunca passou mais do que 6 meses sem fazer xixi na cama, ela não é secundária, ela é primária. Se a única queixa é o xixi na cama, ela é monossintomática. Então, vamos cortar onde tem não monossintomática e a gente fica, por conseguinte, com a letra C, enurese noturna primária monossintomática. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e que vocês gostem tanto desse assunto quanto eu. Tchau, tchau, até a próxima!